Em espírito, em verdade. Queremos te adorar, Jesus, em espírito e em verdade, Pai. Te adoramos. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero saudar a você que está em casa nessa noite. A Igreja Presbiteriana da Paz está reunida 19h30 de domingo, pela graça de Deus, tendo o nosso culto presencial. Mas nós queremos também que você que está em casa, que faz parte dessa comunidade, possa também receber no seu coração a palavra de Deus. Então, eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia, para ligar aí o seu celular, seu dispositivo, no qual você vai acompanhar esse culto, mas não deixe de ter a sua Bíblia em mãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos tem sustentado nessa jornada, nestes tempos difíceis, mas a Tua presença está conosco. Queremos orar com todos aqueles, todas aquelas que estão em casa, os nossos queridos e queridas mais idosos que têm tido a recomendação de estar em casa, aqueles e aquelas que por alguma fragilidade na sua saúde também estão optando por estar em casa. Mas o Senhor está presente, o Senhor é o Deus presente em todo lugar e em toda parte. Portanto, que o coração de cada um, de cada uma, seja aquecido, fortalecido, guardado, e que cada um dos teus filhos e filhas receba o ensinamento da palavra do Senhor. Oramos e em teu nome abençoamos o teu povo, ó Deus, no teu precioso nome, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Eu queria encorajar você, vou dar um tempinho aqui, para você abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Eu queria te desafiar em casa a você fazer comigo um breve estudo. Não vamos aqui pregar um sermão. Eu gostaria de fazer um estudo nesse texto para a nossa edificação. Este texto de Romanos 16 traz várias saudações. Verso 3: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ei, eu queria que você pudesse em casa ler até o versículo 16 e prestasse bem atenção
em alguma coisa muito preciosa que nós temos aí. Todos nós sabemos, não é, do valor tremendo, precioso das mulheres, das nossas mães, das nossas esposas, das nossas filhas. E a Bíblia nos mostra como Jesus e os seus discípulos atribuíram valor às mulheres. Jesus tinha um grupo de mulheres que serviam a ele e aos seus discípulos na caminhada. A Bíblia nos informa que até mesmo uma mulher chamada Susana, que parece que tinha mais recursos materiais, auxiliava o movimento de viagens e de pregação dos discípulos. Muitos pilares da igreja primitiva foram mulheres. E então você, marido, esposo, você pai, você filho, homem que me ouve, preste bem atenção nisso. Nós precisamos aprender mais ainda. Eu sei que você já valoriza muito a mulher como pessoa, como um ser precioso, criatura de Deus. Mas eu gostaria que você olhasse para essa palavra também, no sentido de ver que ela nos recomenda a apreciar o ministério feminino da mulher na Igreja de Cristo. São 9 mulheres que são mencionadas aqui. E eu quero que você vá olhando aí na Bíblia. No versículo, logo no primeiro versículo de Romanos 16, Paulo recomenda uma mulher chamada Febe. E diz que essa mulher está servindo a igreja de Cencreia. Paulo diz que ela tem sido protetora de muitos e também dele. Uma mulher protetora. Imagina como ela agia no sentido de proteger o apóstolo, de cuidar de alguma maneira do seu ministério e da sua caminhada. No versículo 3, nós temos a menção de uma mulher chamada Priscila. O seu marido se chamava Áquila. Diz que ela é cooperadora em Cristo Jesus. Paulo traz uma informação de que ela e seu marido muitas vezes colocaram-se em situação de risco para poder salvar a própria vida de Paulo. É interessante, se você for a Atos 18, você vai ver essa palavra tão preciosa a respeito deste casal e dessa mulher que era eloquente também na palavra de Deus. No versículo 6, nós temos a citação de uma mulher chamada Maria. Um nome tão comum, não é? Um nome que todos nós conhecemos tantas Marias. E Paulo diz aqui que Maria muito trabalhou no Senhor. A ideia aqui é que ela trabalhou arduamente, trabalhou em favor daqueles de Roma, daqueles a quem Paulo está escrevendo e de toda a comunidade. Que mulher notável. No versículo 12, Paulo cita 2 irmãs. Será que seriam solteiras ou viúvas? Mas Paulo cita Trifena e Trifosa. O nome parece um tanto diferente para nós aqui do Ocidente, né? Mas ele diz que elas trabalhavam no Senhor da mesma maneira, arduamente, com toda a vontade. Eu imagino essas mulheres, né, cuidando dos encontros que o pastor Paulo e seus companheiros tinham com as pessoas, preparando os locais onde eles se reuniam, semeando a palavra que eles pregavam. Vamos para o versículo 12. Lá nos é apresentada uma mulher chamada Pérside. E diz que ela também trabalhou arduamente no Senhor. Versículo 13, estamos em Romanos 16. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Ei, preste atenção,
É o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que está falando sobre a mãe de Rufo, e pede que ela receba uma saudação muito especial. Paulo diz que ela tem sido mãe para muitos, mas ela também foi mãe para ele. Você já pensou, querido, querida? Eu sei que aqueles como eu, aquelas como eu, que suas mamães já partiram para estar com Deus, se lembram de vez em quando com muita saudade do cuidado, do carinho, do amor que uma mãe tem. E Paulo está dizendo que a mãe de Rufo, que provavelmente é aquele homem citado lá em Marcos capítulo 15, né, que era o filho daquele homem, de Simão Cirineu, Rufus e Alexandre, e provavelmente a esposa dele se converteu a Jesus, se tornou amiga, companheira dos apóstolos. Ela tem sido mãe para mim, diz Paulo. Pensa comigo, quantas vezes, quem sabe, ela costurou, cerziu as túnicas, a roupa de Paulo. Quem sabe alguma vez ele, chegando cansado de uma viagem longa, dos desafios que ele enfrentava, ela tinha uma sopa quente para ele, não é verdade? Nós podemos pensar em coisas simples e preciosas dos nossos lares, e as mãos de mulher, as mãos femininas, as mãos que muitas vezes estão ali na beira do fogão, e não se cansam de lavar, de limpar, de cuidar, para que a nossa casa não seja apenas uma casa, mas um lar. Assim foi essa mulher. Versículo 15, é uma mulher chamada Júlia, que é saudada como alguém que faz parte do povo de Deus, e também a irmã de Júlia, e Paulo fala dos santos que se reúnem na casa dela. Ei, essa palavra que você e eu estamos estudando agora, ela fala sobretudo de relacionamento, fé bíblica, fé cristã, discipulado de Cristo é relacionamento. Nós estamos vendo o final de uma das cartas mais tremendas do apóstolo Paulo. Martinho Lutero disse que Romanos é a magna carta do cristianismo. Aqui ele trata de grandes doutrinas, de ensinamentos assim profundos a respeito da teologia bíblica, da revelação de Deus, mas essa carta termina falando de pessoas. São citados homens aqui também, mas eu estou destacando com você hoje as mulheres, pessoas simples, pessoas que jamais teriam o seu nome aqui escrito nesse livro precioso que é a Bíblia, não fora o fato de que elas, na sua humildade, na sua limitação, na sua pequenez aparente, serviram o grande apóstolo cristão e os seus companheiros, e portanto marcaram a história da igreja do Senhor. E eu gostaria de trazer 10 princípios para que a gente siga na prática de bons relacionamentos. 10 princípios. Pense neles aí e coloque diante do Senhor. Primeiro deles, que era uma marca na vida dessas mulheres: evite a hipocrisia. Seja sempre sincero e autêntico. Busque transparência e simplicidade. Segundo princípio, seja leal e companheira. Leal e companheiro. Trate os outros como irmãos e irmãs, como Paulo fala aqui. Nós precisamos de amigos e amigas. Nós precisamos, dentro da nossa casa, que o marido seja amigo da sua esposa e a esposa amiga do marido, que os pais sejam amigos dos filhos e os filhos amigos dos pais. Nós precisamos celebrar a amizade, ainda mais, não é, nesse tempo que estamos vivendo. Terceiro princípio: dê preferência aos outros. Considere sempre importante a necessidade do outro. Um dia desse, eu peguei um copo de água para beber, e eu tinha que ir no filtro que estava mais longe da geladeira para misturar
a água porque estava muito gelada. Mas no trajeto, meu filho estava sentado na mesa, estendeu a mão e pediu a água. Naquela hora, eu pensei, mas peraí. E no mesmo instante, meu coração foi inclinado a pensar, os outros primeiro. E eu dei a ele a água e fui buscar outra. Às vezes são pequenas coisas, quando nos sentamos à mesa e nos lembramos de servir uns aos outros. Quarto princípio, seja hospitaleiro, hospitaleira. Procura sempre um modo de acolher outra pessoa. Nós estamos com essas limitações de receber pessoas na nossa casa, mas nós precisamos pedir a Deus o tempo todo. Aquele que vem talvez entregar uma pizza, vem trazer uma feira, um remédio para nós. Vamos receber, vamos acolher, vamos agradecer, vamos lembrar que a palavra de Deus diz que alguns santos lá no primeiro século, sem saber, e também no Antigo Testamento, hospedaram anjos em sua casa. Quinto, sempre retribua o mal com o bem. É muito importante que nós tenhamos uma atitude sempre de ação e não de reação. Se alguém nos disse uma má palavra, se alguém nos negou alguma coisa, vamos, pelo contrário, fazer o bem e dar uma boa palavra, porque reagir é tomar a posição daqueles que estão do lado do inimigo e não do lado de Cristo. Porque o seu exemplo foi sempre perdoar. E até na cruz, ele pôde dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sexto princípio, identifique-se com os outros. Vibre sinceramente com a vitória dos outros. Nós precisamos ter empatia. É uma alegria quando um amigo telefona para o outro, parabéns, fiquei sabendo que você foi aprovado. É uma alegria quando nós recebemos uma palavra de gratidão. É uma alegria quando alguém serve ao Senhor, no contexto aqui da igreja, e a gente pode ali dar um abraço, apertar a mão, quando isso for possível de novo, né? E dizer, que bom que você está servindo no som, está servindo na gravação, está servindo tocando instrumentos, usando sua voz, adorando a Deus. 7. Mantenha a mente aberta diante dos outros. Procure um vínculo com a pessoa com quem você fala. Já disse alguém que todo ponto de vista é vista de um ponto. Mudou o ponto, mudou a vista. Então nós precisamos, quando ouvimos alguma coisa, procurar interpretar o que o outro realmente quis dizer. A maior parte das contendas no lar, brigas entre casais, entre pais e filhos, vem muitas vezes de uma palavra mal compreendida, da interpretação errada, do tom que nós usamos ao falar. Ei, tome cuidado. Precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de uma comunicação cheia de amor e de compreensão, e nós vamos ver vitória nos nossos relacionamentos. Oitavo princípio, trate os outros com respeito. Olha que coisa interessante, dê valor ao outro. Lucas capítulo 15, é um texto do Evangelho que impacta meu coração. Tenha curiosidade de, depois que terminar essa mensagem, abrir Lucas capítulo 15. E você vai ver dizer uma coisa sobre Jesus extraordinária. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Sabe quem ia para perto de Jesus? Mulheres da vida, como se diz, bêbados, possessos de espíritos malignos, pecadores que eram desprezados pelos judeus. Por que eles se aproximavam de Jesus? Porque Jesus os acolhia, os respeitava e os transformava. Dizia para eles que há uma maneira
melhor e mais abençoadora de viver. Diziam para eles que Deus veio, e é em Lucas 15, que em resposta à acusação que os fariseus fizeram aos discípulos, olha que tipo de gente está se aproximando do mestre de vocês. Aí Jesus conta a parábola, as parábolas, dos 3 perdidos. Lembra? A ovelha perdida, o filho perdido e a dracma perdida, para mostrar que o coração de Deus está aberto a receber os perdidos deste mundo, para torná-los achados, encontrados, restaurados e feitos filhos de Deus. E foi Jesus quem disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Por isso, quando nós nos reconhecemos doentes, limitados, precisados, nós podemos ir até a graça de Deus e ser transformados. E por isso eu tenho que amar e ser gracioso para com aquele e aquela que ainda não foi transformada, que ainda não foi mudada. 9º princípio: faça tudo para manter a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Empenha-te pela paz, faze tudo para alcançá-la. Nós precisamos ensinar, desde já, os nossos pequeninos, sabe? A criança que junta os 3 brinquedos na mão e abraça, e o priminho está ali de lado, dá um para ele, dá um para ela, não, é meu. Porque isso é algo que faz parte da desobediência, da queda, da rebeldia humana, sabe? E é por isso que nós precisamos desde cedo ensinar a criança, mas nós precisamos ensinar nós mesmos, repartir, compartilhar. Muitas vezes, a maior vigilância nós devemos ter quando nós temos razão numa coisa, sabe? Porque nessa hora tendemos a ser prepotentes, donos da razão. E nós precisamos, por causa da paz, ser capaz de nos calar e esperar o tempo de Deus para tratar e para fazer a nossa justiça resplandecer como a luz do sol ao meio-dia, que não é outra justiça senão a justiça de Cristo aplicada em nós. Em último lugar, elimine a vingança da sua vida. Preste atenção, queremos ter bons relacionamentos. O apóstolo Pedro diz: quem quiser viver a vida, quiser se dar bem, ser feliz, submeta-se a Deus, faça tudo para ter a paz nos seus relacionamentos, mas sobretudo a paz com Deus. E onde obtivemos a paz com Deus? Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o julgamento com Deus, deixe a sua causa com Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, está em Efésios, eu retribuirei. Então não se preocupe, mas eu vou ficar por baixo, mas eu vou sair vencido, quebrado nessa situação, mas eu vou perder. Se você, querido, querida, é de Cristo, você nunca vai perder, porque graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente, lembre-se disso, a alegria compartilhada é a alegria aumentada, dor repartida é dor diminuída. Então compartilhe a alegria, mas compartilhe a dor também. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essas 9 mulheres de Romanos 16 fizeram isso e por isso estão aqui e estão sendo lembradas nesse dia de hoje, quase 2000 anos depois. Que Deus abençoe sua vida, que você, antes de ir dormir hoje, se ajoelhe, arrependa-se, peça perdão
por todas as más palavras, atos, ações, comportamentos, maneiras com que você tratou outros nesse dia. E peça a Deus: Senhor, eu quero, a partir dessa noite e amanhã, ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é uma pessoa mais tolerante, mais cheia da graça de Jesus no seu coração. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Coração. Deus te abençoe. Paz em Cristo Jesus. Amém e amém.